Olá, meu nome é Lucas. Meu nome é Jonathan, somos alunos do curso de Contabilidade da FACAP, O melhor do Brasil. Iremos apresentar sobre o CPC 26. Que é a apresentação das demonstrações contábeis. O CPC 26, ele trata-se das apresentações das demonstrações contábeis usadas por dois tipos de usuários, os usuários internos e os usuários externos. Os usuários internos são os gestores, os sócios, os donos ou até pessoas que trabalham no administrativo e utilizam as demonstrações contábeis para a tomada de decisão. Eles usam as informações de método comparativo. Então, eles pegam todas as informações das demonstrações contábeis do ano em que está trabalhando e dos anos anteriores e faz uma comparação para saber se a empresa está tendo lucro ou não. Os usuários externos são os investidores ou empresários que têm interesse de investir na empresa. Eles também usam a forma de comparação das demonstrações contábeis com o intuito de saber qual empresa ele deve investir. Então, ele compara as demonstrações contábeis de empresas diferentes, mas do mesmo ramo, com o intuito de saber qual lucra mais ou qual seria a empresa melhor para se investir. O objetivo do pronunciamento técnico é definir a base para a apresentação das demonstrações contábeis para assegurar a comparabilidade, tanto nas demonstrações contábeis do período anterior, quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades, como eu falei sobre os usuários internos e usuários externos. Esse pronunciamento deve ser aplicado em todas as demonstrações contábeis elaboradas e apresentadas de acordo com o pronunciamento, orientação e interpretação do Comitê de Pronunciamento Contábeis, CPC. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação de transação específica e outros eventos são objeto de outros pronunciamentos, orientação e interpretação. Este pronunciamento não se aplica à estrutura e ao conteúdo de demonstrações contábeis intermediárias condensadas elaboradas segundo o pronunciamento técnico 21. Aplica-se igualmente a todas as entidades, inclusive aquelas que apresentam demonstrações contábeis consolidadas ou demonstrações contábeis separadas, conforme definido o pronunciamento técnico 35. Este pronunciamento utiliza a terminologia que é adequada às entidades com fins lucrativos, incluindo entidades de negócio no setor público. E caso as entidades sem fim lucrativo no setor privado ou público venham a se aplicar esse pronunciamento, podem ter que retificar as descrições usadas para os itens específicos das demonstrações contábeis. Aplicação impraticável. A aplicação de um requisito é impraticável quando a empresa não pode aplicá-lo depois de ter feito todos os esforços razoáveis nesse sentido. As práticas contábeis brasileiras compreendem a legislação societária brasileira, o pronunciamento, as interpretações e as orientações emitidas pelo CPC, práticas adotadas pelas entidades ao pronunciamento conceitual básico, estruturas conceituais para a elaboração e divulgação dos relatórios contábeis financeiros. O proprietário é o detentor de instrumentos classificados como patrimoniais, de capital próprio ou patrimônio líquido. O resultado do período é o total das receitas deduzidas das despesas, exceto os itens reconhecidos como outros resultados abrangentes do patrimônio líquido. Ajuste de reclassificação é o valor reclassificado para o resultado do período corrente que foi inicialmente reconhecido como outros resultados abrangentes no período corrente ou no período anterior. As demonstrações contábeis são uma apresentação estruturada da posição patrimonial e financeira e do desempenho da empresa. O objetivo das demonstrações contábeis é de proporcionar informações acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da empresa, que seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas. Também tem como objetivo apresentar os resultados das atuações da administração. Para satisfazer a esse objetivo, as demonstrações contábeis
proporciona informação da entidade acerca de ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas, alteração do capital próprio mediante integralização dos proprietários e distribuições a ele e fluxos de caixa. Essas informações, juntamente com outras informações constantes das notas explicativas, ajudam os usuários das demonstrações contábeis a prever futuros fluxos de caixas da empresa e, em particular, a época e o grau de certeza da sua geração. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui balanço patrimonial ao final do período, demonstrações de resultados do período, demonstrações de resultados abrangentes do período, demonstrações da mutação do patrimônio líquido do período, demonstrações do fluxo de caixa, notas explicativas e, por último, as informações comparativas para o período anterior. A entidade pode, se permitido legalmente, apresentar uma única demonstração do resultado do período e os outros resultados abrangentes. A empresa pode apresentar a demonstração do resultado como uma demonstração separada. Nesse caso, a demonstração separada do resultado do período precederá imediatamente a demonstração que apresenta os resultados abrangentes, que se inicia com o resultado do período. Quando a aprovação deste pronunciamento técnico, deve atentar-se para o fato importante de que a legislação societária brasileira requer que seja apresentada a demonstração do resultado do período como uma seção separada. A entidade deve apresentar com igualdade de importância todas as demonstrações contábeis que façam parte do conjunto completo das demonstrações contábeis. Muitas das entidades apresentam, fora das demonstrações contábeis, comentários administrativos que descrevem e explicam as características principais do desempenho e da posição financeira e patrimonial das entidades e as principais incertezas às quais elas se sujeitam. As demonstrações contábeis devem apresentar apropriadamente a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. Para a apresentação adequada, é necessária uma apresentação confiável dos efeitos de transações, outros eventos e condições de acordo com as definições e critérios de reconhecimento para ativo, passivo, receitas e despesas, como estabelecido na estrutura conceitual para elaboração, divulgação de relatório contábil financeiro. A entidade cujas demonstrações contábeis estão em conformidade com os pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações do CPC deve declarar de forma explícita, de forma clara e sem reservas essas conformidades em notas explicativas. E a entidade ela não deve afirmar que suas demonstrações contábeis estão de acordo com os pronunciamentos, a menos que cumpra todos os seus requisitos. O conjunto completo das demonstrações contábeis deve ser apresentado pelo menos anualmente, inclusive as comparativas. Quando se altera a data de encerramento das demonstrações contábeis da entidade, as demonstrações são apresentadas para um período mais longo ou mais curto do que um ano. A entidade deve divulgar, além do período abrangido das demonstrações contábeis, a razão para usar um período mais longo ou mais curto. As entidades devem apresentar, como informação mínima, 2 balanços patrimoniais, 2 demonstrações de resultado e do resultado abrangente, 2 demonstrações do fluxo de caixa, 2 demonstrações das mutações de patrimônio líquido e 2 demonstrações dos valores adicionados. E, se apresentadas, bem as respectivas notas explicativas. E com isso, finalizamos o nosso vídeo sobre o CPC 25.